Dando continuidade, então, no desenvolvimento do nosso projeto, uma vez que agora a gente já está conseguindo listar aqui, a gente já consegue também realizar o nosso filtro. Uma vez selecionado, a gente consegue pegar aqui qual a linha está selecionada e remover, se for o objetivo aqui através da interação. E agora a gente vai querer, quando marcar a linha, pegar os registros dessa linha, e quando a gente clicar em alterar, pegar todos os dados que está aqui, jogar para esse formulário aqui, ou seja, para esses inputs de alteração, guardando o ID, porque a gente vai alterar através do ID, e quando a gente confirmar, a gente vai pegar esses dados, mandar para o banco e uma Store Procedure que vai ser responsável por executar esse procedimento. Então, para que a gente consiga fazer isso, o primeiro passo é a gente criar a nossa Store Procedure lá no banco. Depois, a gente vai criar o nosso método que vai ser responsável por receber esse objeto aqui, que vai ser essa banda que a gente vai alterar, e enviar isso para o banco. Então, vamos lá dentro do nosso Workbench para que a gente possa criar inicialmente a nossa Store Procedure. Então, aqui dentro do nosso banco, a gente vai vir Store Procedures, a gente consegue ver as Store Procedures que a gente já tem aqui cadastradas, e a gente vai criar mais uma Store Procedure aqui. Então, nesse caso aqui, a gente vai chamar ela de SP, de Store Procedure aqui, altera banda. E para realizar a alteração, aqui a gente vai receber todos os parâmetros, ou seja, todos os dados dessa banda, e o mais importante vai ser o ID, porque a gente vai fazer um update dos campos, de todos os campos, where o ID foi igual ao que a gente foi executar. Para que a gente consiga facilitar a sua vida, a gente pode escrever aqui o código SQL, ou a gente pode vir aqui dentro de bandas, clicar com o botão direito, copiar para a área de transferência aqui, para o clipboard, a gente vai pegar o update statement, ou seja, o código de update. Então vamos pegar ele aqui, e colocou. Então a gente tem um update, a gente não precisa colocar o nome do banco aqui para não travar, né? Então a nossa tabela aqui é bandas. Aqui a gente tem os atributos do banco de dados. Então os atributos é o ID bandas, o ID a gente não vai fazer update do ID, o ID a gente vai usar no where. Então nome, igual for o nome que a gente receber como parâmetro, integrantes, ranking, a chave aqui do gênero. Então a gente vai receber aqui, a gente vai ter que receber como parâmetro não o nome do gênero, mas sim o ID. Isso está fácil, que a gente já viu que lá dentro do nosso combo box, quando a gente consegue pegar o valor dele, a gente tem um valor que está sendo apresentado, que é o texto, né? E a gente consegue pegar o value dele, que vai ser o ID. E a gente vai receber como parâmetro que a gente vai atualizar através do ID. Então aqui a gente vai colocar nossos parâmetros. Então, a gente vai ter o nome, que vai ser um varchar, vamos colocar aqui, de 45. A gente vai ter integrantes, que vai ser um inteiro. A gente vai ter também o ranking, que vai ser um inteiro. A gente vai ter o nosso gênero, que vai ser um inteiro. Então a gente tem tudo isso aqui. Ah, e a gente precisa do ID também, né? Então vamos colocar o ID como primeiro aqui, ó. ID banda, que vai ser um inteiro também. Esse ID a gente vai receber porque ele vai ser esse parâmetro, ó. Então o ID bandas vai ser igual a esse ID banda, que é exatamente esse parâmetro que a gente definiu. Poderia colocar ID bandas, ID altera banda, tanto faz aqui. Aí a gente tem nome, integrantes, ranking e gênero. Então a gente vai colocar aqui quais são os parâmetros. Importante que esses parâmetros que a gente está colocando, ele tem que bater aqui exatamente. E vai ser através deles que a gente vai referenciar lá no nosso código. Na hora que a gente vai setar lá, que a gente vai adicionar um valor com parâmetro, né? E a gente vai fazer esse procedimento. Então, o nome, que é o atributo lá, aqui da nossa tabela, ó, que é a coluna da nossa tabela, vai receber o nome, que é o parâmetro que a gente está recebendo. Integrantes, ranking, gênero. Ah, importante, a gente ter o mesmo problema. Ó. Aqui eu chamei de gênero, então aqui também eu tenho que chamar de gênero. Só esse cuidado que a gente tem que ter. E esse gênero que eu vou receber, que é um inteiro, que é o ID, ele vai setar aqui o nosso atributo aqui, que eu posso querer alterar o gênero da banda, né? E aqui no caso ele é um FK, que é um foreign key, que é uma chave estrangeira. Então a nossa Store Procedure aqui ela está pronta. Vamos dar o apply aqui. Uma vez ela está ok. Lembrando que é importante o quê? Sempre que a gente acaba de criar uma Store Procedure, a gente pegar e realizar o teste dela. Então aqui vou listar as bandas, só para ver as bandas que a gente tem. Então aqui a gente tem lá Skunk, integrante 5, ranking 1 e o gênero 2. Então a gente pode dar um call aqui para poder visualizar se o nosso procedimento de alteração está funcional. Então call SP altera a banda,
Lembrando, agora eu tenho que passar os parâmetros aqui na sequência, né? Então, o primeiro é o ID. Então, vou passar o ID aqui, vamos alterar o skunk aqui, vamos alterar alguma informação aqui. Então, o primeiro é o ID, segundo vai ser o nome. Então, eu posso manter ou eu posso alterar. Então, aqui eu vou colocar aqui, vamos colocar que a banda mudou o nome, né? Então, agora é New Skunk. Skunk acabou. A gente tem quantidade de integrantes, agora são 6 integrantes. O ranking continua 1 e o gênero dele também continua 1. Se a gente quiser alterar o gênero também, aqui vai ser funcional. Então, esse registro que a gente tem aqui, ó, que é de ID 4, então é nome, gênero, nome, integrantes, ranking e gênero. Então, na hora que a gente chamar a store procedure aqui, ele tem que conseguir executar na chamada aqui. Então, executando, deu OK aqui no resultado da chamada, como a gente pode ver, e vamos dar um select para ver o que eu estou marcando aqui, executando com rainha, vai mostrar só que está selecionado. Ó. A ID da banda continua, a gente não muda o ID, nem pode. A gente conseguiu alterar o nome, new skunk, integrantes era 5, agora é 6, outros atributos a gente manteve. Exatamente isso que a gente vai fazer. Então, uma vez agora que a nossa Store Procedure está pronta, vamos lá para a nossa aplicação, que a gente vai criar lá o nosso método dentro do nosso Conecta Banco. Dando continuidade, a gente está agora dentro aqui da nossa classe Conecta Banco, que ela tem os procedimentos necessários para a gente possa acessar o nosso banco de dados. Então, a gente tem aqui a nossa string de conexão com o banco, passando o nome do banco de dados, usuário, senha, todas as informações. A gente já tem os métodos aqui para poder inserir uma nova banda, como a gente já fez. Até o alterar, basicamente, vai ser idêntico ao inserir aqui, que a gente vai ter que passar os parâmetros. O que vai mudar é o nome da Store Procedure e que a gente vai ter que passar também o ID aqui como parâmetro. A gente já tem aqui o lista gêneros, que a gente está utilizando para poder popular lá o nosso combo box, o lista bandas, que a gente está utilizando para poder popular o nosso grid, onde a gente consegue visualizar todas as bandas cadastradas, o deleta banda, uma vez que a gente seleciona, a gente tem a opção de remover, e agora que após o deleta banda aqui, eu vou colocar o código, o procedimento necessário para poder alterar, e vou explicar aqui como que ele funciona, vamos alterar o que for necessário. Então aqui a gente criou aqui o nosso método seguindo o padrão aqui, altera a banda, ela vai retornar aqui um booleano, porque a gente pode ter algum problema durante o procedimento de alteração, principalmente se eu chamar o procedimento, o nome aqui da Store Procedure não existir, algum parâmetro eu passar incorreto. Então aqui, altera a banda, vou receber a minha banda aqui, que eu estou chamando ela de B, que eu vou receber com parâmetro, onde eu tenho todos os dados, e estou recebendo um ID dessa banda que eu quero alterar. Por que eu estou passando um ID separado? Porque dentro da nossa classe banda a gente não tem um atributo ID lá para ela. A gente vai precisar do ID só que não alterar. Então a gente está fazendo dessa maneira aqui, passando o ID como um segundo parâmetro. Aqui o nome da Store Procedure, então aqui não é esse, né? Não é update banda, é SP altera banda. Se o nome da Store Procedure estiver errado, não vai funcionar. Então o nome da Store Procedure, o tipo do comando da Store Procedure e agora a gente vai setar. Ó. O parâmetro ID banda, ou seja, o ID banda é o parâmetro que eu estou recebendo lá na minha Store Procedure. Então vamos lá ver aqui na nossa Store Procedure, ó. Altera banda, alter Store Procedure, vou ver aqui o nome do parâmetro que está. Tá vendo que o meu parâmetro aqui, ó, ele é ID banda, é o parâmetro que eu vou receber aqui na minha Store Procedure, ó, ID banda. Então aqui está correto. Então o ID banda que eu estou recebendo aqui, eu vou passar para esse ID banda que está entre aspas, esse aqui, ó. Então a gente vai receber aqui a minha banda.nome, que eu estou recebendo como parâmetro, vai para o parâmetro aqui, nome, que a gente tem na Store Procedure, b.gênero vai para o gênero, b.integrantes vai para o integrantes, b.rank vai para o rank. Importante que todos esses parâmetros que estão entre aspas aqui, ó, eles devem corresponder exatamente aos parâmetros que a gente está definido aqui dentro da nossa Store Procedure. Então, se aqui tivesse FK gênero, aqui a gente ia ter que definir, ó, FK gênero. A ordem que eu estou passando, como eu estou realizando essa associação aqui entre o meu objeto e o que eu tenho, os meus atributos do banco, não precisa estar em ordem respectiva aqui. Aqui eu posso passar, não independe da ordem, porque eu já estou fazendo a associação. O importante aqui é manter o mesmo nome. Depois a gente entra num bloco try catch aqui, então vou tentar executar, né? Tenta executar, ou seja, tenta abrir a conexão. Se der certo de abrir a conexão, que todos aqueles atributos que eu passei na string de conexão estão corretos, ele vai executar. Se deu certo de executar, que é o comando, que é a minha Store Procedure, a gente dá um retorno true aqui. Então quer dizer que deu certo aqui no meu procedimento altera a banda. Ele vai retornar um verdadeiro.
Caso contrário, a gente pega o erro, guarda aqui dentro desse atributo da classe que a gente tem aqui, que é uma mensagem, que é uma string, para que a gente consiga enxergar. E aí, se a gente pegar um false, a gente acessa ele para ver o que aconteceu. E o fim daqui a gente termina a nossa conexão. Então, agora que a gente já tem pronto aqui o nosso método aqui, que é responsável por receber uma banda com o seu ID. Então, ele vai receber a banda com o seu ID, vai passar isso para o banco e o banco vai realizar a alteração. Então, o que falta agora é a parte de interface. Então, dentro da parte de interface aqui, a gente vai, quando rodar, selecionar uma linha. Então, só relembrando aqui o que a gente vai fazer, né? A gente precisa pegar uma linha que está selecionada, pegar todos os dados que estão dentro dessa linha e a gente vai mandar lá para o nosso formulário. Então, aqui, ó, vou pegar a linha que está selecionada, seja ela qual for. Quando eu clicar em alterar, então vou pegar essa select row, pegar cada um dos valores que estão aqui e a gente vai colocar aqui, ó, nome, gênero, integrantes e ranking, certo? Então, a gente vai ter que fazer exatamente esse procedimento. Então, vamos lá executar aqui o nosso procedimento. Então, o que a gente vai querer? Quando a gente clicar aqui no botão alterar, a gente vai pegar a linha que está selecionada e preencher todos esses campos aqui. Então, aqui, esses campos que a gente tem, ó, que são esses inputs, eu tenho txt altera nome, aqui eu tenho cb altera gênero, que é o combo box, né? Eu tenho o txt altera integrantes e o txt altera ranking. Então, a gente, quando clicar aqui no botão alterar, eu vou pegar a linha selecionada e mandar todos os dados para lá. Então, a gente vai ver aqui, eu vou colocar o código e explicar aqui o passo a passo do que a gente está fazendo. Então, a primeira coisa aqui que a gente está executando, até aqui a gente vai ter que fazer uma correção, é pegando qual linha que está selecionada. Então, aqui a gente está pegando aqui lá dentro do nosso grid, que é o nosso objeto visual lá, e pegando a linha selecionada. Uma vez que essa linha está selecionada aqui, a gente está pegando o ID da banda, então o ID bandas, que é aquele atributo que a gente pegou e ocultou ele, e a gente está guardando, a gente vai guardar dentro dessa variável aqui, ID do alterar aqui. Aí a gente tem duas opções. Aqui essa variável ela não está declarada ainda, então a gente precisa declarar. Se a gente declarar ela como uma variável local dentro dessa função, após finalizar aqui, a gente teria que passar ela como parâmetro para o método lá, que vai confirmar a alteração. Então, a gente teria que fazer isso. No caso aqui, para a gente facilitar a vida, a gente vai criar essa variável aqui, id alterar, a gente vai criar ela como uma variável global. Então, todos os métodos aqui, enquanto a minha aplicação está em execução, vão conseguir enxergar ela, o valor dela, e manipular o valor dela, caso necessário. Então, vamos criar essa variável aqui como uma variável global. Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos lá no começo da classe, ou seja, lá no começo do nosso programa. Aqui a gente tem a nossa classe e vamos criar a variável int id alterar. Então, quer dizer que essa variável é uma variável global que todos os métodos aqui que eu tenho dentro da nossa aplicação, dentro dessa classe, conseguem enxergar ela e a gente consegue manipular. Então, voltando lá no nosso clique do nosso botão alterar, a gente já não tem mais o erro que ela está declarado. Então, aqui a gente está pegando dentro da linha selecionada, então dentro do meu data grid aí, na linha que eu peguei o ID dela, que é aqui, ó, que é essa posição, ponto cells, e aí a célula que eu quero pegar o valor. Então, eu quero pegar da célula aqui e de bandas. E aí, voltando aí, em cada posição do meu grid, eu posso ter um objeto, então eu preciso pegar o valor que está lá, converter para string ele, e depois voltar ele para inteiro. Só a forma de realizar o procedimento. A gente vai já pegar o txt altera nome, que é aqui já direto, ó, já é o campo alterar aqui direto, e quando eu clicar, eu já vou pegar o valor do nome, da linha selecionada, e já vou jogar direto para cá. Ó. Exatamente isso. Ó. Então, aqui, ó, dentro do botão alterar, quando a gente está fazendo ó, txt altera nome.text, eu já estou colocando o valor lá direto. Qual o valor que eu vou colocar? dgbandas.rows.linha, ou seja, na posição da linha que eu peguei, que é a linha que está marcada. Aí eu tenho várias colunas, né? A coluna nome e o valor que está lá. E aqui toString, ele é string mesmo. A gente vai fazer a mesma coisa aqui na hora da gente realizar esse procedimento para integrantes, a mesma coisa aqui para rank, a mesma coisa para gênero. Aí você vai falar, mas por que a gente não está alterando aqui, ó, no integrantes? Eu não estou convertendo aqui para inteiro antes, como eu fiz. Porque
o TXT aqui, o ponto .text, ele é um campo do tipo string. Depois, na hora de realmente mandar lá para o meu método do conecta banco altera, aí sim eu vou ter que pegar esse valor e converter ele. Nesse momento, eu só estou pegando os dados da linha selecionada, colocando no formulário para que o usuário ele tenha a opção de alterar. E então a gente está fazendo isso aqui para todos. A gente está fazendo ele aqui para o integrantes, para o ranking, e também a gente está colocando aqui lá para o gênero. Uma vez que a gente já colocou essas informações aqui, a gente vai mudar aqui o tab contra, que é aquela opção, já mandar lá para o alterar de forma automática. Então vamos lá ver a parte que está funcional e algum ajuste que a gente vai ter que realizar aqui ainda na sequência. Então qual que é o nosso objetivo? Quando a linha estiver marcada aqui, então aqui, marquei a minha linha, por exemplo, ACDC, eu clicar em alterar, eu vou conseguir levar todos os dados para lá. Ó, cliquei em alterar, ele pegou e trouxe todos os dados, então eu tenho aqui ACDC, rock, integrantes, ranking. Só que qual que é o problema que eu tenho aqui? Ó? Em gênero, ele não está preenchido com todos gêneros que existem. Aqui, se eu vier em cadastrar, ó, se eu vier em gênero, eu tenho todos os gêneros. Esses gêneros aqui, esse combo box, a fonte de dados dele é da onde? É lá do nosso banco de dados. Lembra que quando a gente carrega o nosso formulário, eu já preencho ele de forma automática? A gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui, ó, para esse combo box, porque esse combo box aqui é o de cadastrar e esse aqui ele é o de alterar. A gente poderia até ter utilizado esse mesmo formulário, feito alguns procedimentos, mas aqui a gente está utilizando dois separados. Então a gente só vai ter que mandar popular esse combo box aqui exatamente igual a gente fez com o combo box lá do cadastrar. Então vamos lá fazer isso aqui, ó. Vamos fechar a nossa aplicação. A gente está executando esse método aqui dentro do load. Tá vendo aqui que a gente está lista CB gêneros? E aqui dentro desse lista CB gêneros, ó, vamos dar uma olhada o que ele está fazendo aqui, ó. A gente está no Conecta Banco, a gente está fazendo com que essa tabela de dados que eu estou recebendo como retorno aqui, lá do meu método lista gêneros, eu estou colocando como fonte de dados do meu CB gênero. O meu CB gênero aqui, esse aqui é o que está no cadastro. Eu quero fazer a mesma coisa lá para aquele do altera. Então, basicamente, a gente pode copiar esse código aqui, colar ele, só que aqui a gente vai ter o CB altera gênero. Então, a gente vai executar o mesmo procedimento aqui. Ó. Então, uma vez que a gente está executando esse mesmo procedimento, a gente vai conseguir realizar o processo de alteração. Então, vamos lá executar agora a nossa aplicação e vamos ver se vai preenchê-la também. Que o CB lista gênero, ele é executado quando a minha aplicação inicia. Então, vamos lá. Ó, aqui, se eu vier agora, eu também tenho a lista de todos os gêneros aqui. Se eu selecionar aqui Bob Marley, que é reg, vamos clicar em alterar. Ó, ele trouxe para cá, trouxe o gênero reg. E se a gente colocar aqui também, a gente poderia alterar. E agora só falta o quê? A gente confirmar a alteração. O confirmar a alteração é basicamente aquilo que a gente fez lá dentro do nosso cadastrar. Então, quando a gente clica no cadastrar, eu pego todos os valores que estão dentro do nosso input aqui e a gente manda lá para o nosso método do Conecta Banco, que é responsável. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Ó. Então, a gente pode até vir aqui, ó, lá dentro do cadastrar, para a gente poder visualizar. Ó, que código que a gente tem aqui dentro do cadastrar. Ó. A gente está instanciando nosso Conecta Banco, está criando uma nova banda, recebendo todos os atributos que a gente tem, verificando se deu certo, limpando os campos aqui e mandando para o grid. A gente pode pegar exatamente esse código aqui e a gente vai mudar. Ao invés de inserir a banda, a gente vai chamar altera e a gente vai ter que passar como parâmetro o ID também. Então, estou copiando o código aqui do confirma cadastro e a gente vai colocar aqui ele dentro do confirma alteração. Ó, coloquei exatamente o mesmo código aqui, só que a minha nova banda não vai ser do TXT nome, né? Vai ser do TXT altera nome. A mesma coisa do TXT altera integrantes, do TXT altera ranking e do CB, vamos ver como que está aqui, CB altera gênero. Então aqui a gente pegou a mesma coisa. A diferença agora, na hora de a gente chamar o nosso método, ao invés de ser insere banda, vai ser o altera banda. O altera banda, a gente tem que passar o nome da banda e a gente tem que passar o ID. Lembra aquela variável que a gente criou, que é o ID alterar, que é uma variável global? Então, quando eu selecionei a linha
e cliquei para poder alterar, que ele jogou para o formulário de alteração, a gente guardou esse ID. E esse ID que a gente vai passar. Aí a gente vai verificar se o retorno deu certo, deu errado, a gente vai ver a mensagem. Caso contrário, se deu certo aqui, a gente limpa todos os campos, manda limpar o grid ali, beleza. E aqui no caso, aqui o grid bandas, isso aqui a gente está limpando o grid de cadastrar. Então, aqui, ó, desculpe. O limpa campos aqui, a gente está limpando o grid de cadastrar. O lista bandas, como a gente alterou, né, a gente vai visualizar essa alteração dentro do nosso grid. E uma coisa que a gente pode fazer aqui também é a gente pegar e alterar o nosso tab, se a gente quiser, né? Aqui, se der falso, a gente está dando uma mensagem. Se não, a gente pode colocar uma mensagem aqui, messagebox.show, alteração realizada com sucesso. Então, aqui a gente teve essas etapas, né? A gente criou nosso Store Procedure, criou o método lá dentro do nosso Conecta Banco, a gente pegou aquela linha que está selecionada para jogar para um formulário de alteração, e aqui agora a gente está confirmando a nossa alteração. E vamos lá visualizar agora se a gente consegue realmente realizar uma alteração e se isso vai refletir lá dentro do nosso banco de dados. Então, vou aqui selecionar Bob Marley aqui, por exemplo. Vou alterar, trouxe todos os dados, Bob Marley e Willers, que é o nome da banda dele aqui. Integrantes, aí agora entrou mais 2, agora são 8. E o ranking agora, eu estou gostando mais, agora ele é 1. Vou confirmar a alteração realizada com sucesso. A gente poderia também limpar esse grid, mas se a gente vier aqui em buscar, ó, a gente já vê que tem Bob Marley e Willers, o integrantes é 8, e a gente consegue visualizar aqui também, dentro do nosso banco de dados, né? Vou dar um select aqui. A gente consegue visualizar que essa alteração que a gente fez aqui, ó, ela refletiu diretamente aqui dentro do nosso banco de dados. Então, a gente dá um select aqui, ó, ela alterou. Então, a gente tem o nosso procedimento de alteração aqui completo. Então, com isso, a gente já tem aqui a nossa aplicação, que ela consegue cadastrar, ela faz a listagem, faz o filtro, faz a remoção, faz a alteração. O que falta a gente fazer agora na próxima etapa é criar um novo formulário para que a gente possa cadastrar um novo gênero aqui sem depender dessa inserção direta no banco de dados.